Dia 83, Deuteronômio, capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 29. Depois voltamos e seguimos para o deserto, na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos dias rodeamos o Monte Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Vocês já estão rodando bastante tempo esse monte, agora sigam para o norte. Ordene ao povo, dizendo: Vocês passarão pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles estão com medo de vocês. Portanto, tenham muito cuidado, não entrem em conflito com eles, porque da terra deles não darei a vocês, nem mesmo a pisada da planta de seus pés. Pois a Esaú dei por herança os montes de Seir. Comprarão deles por dinheiro, comida, para que possam comer, e também água, para que possam beber, pois o Senhor seu Deus os abençoa em tudo que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por esse grande deserto durante 40 anos. O Senhor, seu Deus, esteve com vocês. Coisa nenhuma lhes faltou. Assim, passamos ao lado do território de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, bem como do caminho de Arabá e Elate. Ezion, voltamos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não provoque Moabe e não entre em conflito com eles, porque não darei a vocês a herança da terra deles, porque dei a Ar em herança aos filhos de Ló. Antigamente, os Emins habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns, como os Anaquins, e os Moabitas os chamavam de Emins. Antigamente, também os Oreus habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os expulsaram dali, os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra de sua herança que o Senhor lhes havia dado. Agora, levante-se e passe o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered, o tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens da guerra desapareceu do meio do arraial, como o Senhor lhe havia jurado. A mão do Senhor estava contra eles, para os destruir do meio do arraial, até que todos desaparecessem. Quando todos os homens de guerra já haviam desaparecido do meio do povo, consumidos pela morte, o Senhor me falou dizendo: Hoje você passará por Ar, na fronteira de Moabe, e chegará até diante dos filhos de Amon. Não os provoque e não entre em conflito com eles, porque da terra dos filhos de Amon não lhe dei herança, porque a tenho dado por herança aos filhos de Ló. Também esta é considerada a terra dos Refaíns. Antigamente habitavam nela Refaíns, e os amonitas os chamavam de Zanzumins, povo grande, numeroso e alto como os anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, esses os expulsaram dali e habitaram no lugar deles. O Senhor fez com eles assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, e diante dos quais destruiu os Oreus. Os filhos de Esaú os expulsaram e habitaram no lugar deles até hoje. Também os Coftorins, que saíram de Coftor, destruíram os Aveus, que habitavam as aldeias até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantem-se, sigam adiante, e passem o ribeiro de Arnon. Eis que entrego nas mãos de vocês Seom, o amorreu, rei de Esbom, bem como a terra dele. Comecem a ocupação e entrem em guerra com eles. Hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a sua fama temerão diante de vocês e ficarão angustiados. Então, desde o deserto de Quedemote, mandei mensageiros a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: Deixe-nos passar pela sua terra. Iremos somente pela estrada. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda. Vocês os venderam
o alimento que comemos e também a água que bebemos. Então somente deixe-nos passar a pé, como fizeram os filhos de Esaú que habitam em Seir. E os moabitas que habitam em Ar, até que passemos o Jordão e entremos na terra que o Senhor nosso Deus nos está dando. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis deixar passar pela terra dele, porque o Senhor, o Deus de vocês, havia endurecido o espírito dele e tornado inflexível o seu coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: Eis que já comecei a dar a vocês Sião, a terra dele. Comece agora a tomar posse do país dele. Então Sião saiu ao nosso encontro, ele e todo o povo, para lutar contra nós em Gaza. E o Senhor nosso Deus o entregou em nossas mãos, e nós derrotamos a ele, os filhos dele e todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com os homens, mulheres e crianças. Não deixamos nenhum sobrevivente. Somente tomamos por presa o gado e o despojo das cidades conquistadas, desde a Aroer até à beira do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade. Não houve nenhuma cidade que fosse alta demais para nós. Tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou. Vocês apenas não se aproximaram da terra dos filhos de Amon, nem de toda a região que fica às margens do ribeiro de Jaboque, nem das cidades da região montanhosa, nem de qualquer outro lugar que o Senhor nosso Deus nos havia proibido de atacar. Depois voltamos e fomos na direção de Bassã, e Og, rei de Bassã, saiu ao nosso encontro, e ele e todo o seu povo para lutar contra nós em Edrei. Então o Senhor me disse: Não tenham medo, porque eu os entreguei nas suas mãos, ele e todo o seu povo e a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E o Senhor nosso Deus entregou em suas mãos. Também Og, rei de Bassã, e todo o seu povo. Lutamos contra ele até que não sobrasse ninguém. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades. Não houve nenhuma cidade que não lhe tomássemos. 70 cidades, toda a região de Argog, o reino de Og, em Bassã. Todas essas cidades foram fortificadas com altas muralhas, portões ferrolhos. Tomamos também muitas outras cidades que não tinham muralhas. Nós as destruímos totalmente, como fizemos com Seom, rei de Hesbom, destruindo por completo cada uma das cidades, com seus homens, as suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra das mãos daqueles dois reis, os amorreus, que estavam além do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamavam Hermon de Sirion, porém os amorreus o chamavam de Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, todo o Gileade, a todo Bassã, até Salca, Edrei, cidades do reino Og, em Bassã. Og, rei de Bassã, era o último sobrevivente dos Refaíns. A cama dele era feita de ferro e ainda se encontra em Rabá, dos filhos de Amon. Tinha 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura, pela medida comum. Tomamos posse dessa terra nesse tempo. A região que vai de Aroer, que está junto ao vale de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades, dei aos Rubenitas, Gaditas, o restante de Gileade e toda a região de Bassã, o reino de Og, dei meia tribo a Manassés, toda aquela região de Argobe, todo o Bassã se chamava a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argobe, até a fronteira de Gesunitas e de Macatitas, isso é Bassã, e as aldeias chamou pelo seu nome, Avote Jair, até o dia de hoje. A Maquir de Gileade, aos Rubenitas
e Gaditas dei desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de fronteira, e até o ribeiro de Jaboque, na fronteira dos filhos de Amon, bem como Arabá, e o Jordão por fronteira, desde Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado pelas costas do monte Pisga para o leste. Nesse mesmo tempo, lhes ordenei, dizendo: O Senhor, o Deus de vocês, lhes deu essa terra, para que vocês tomem posse dela. Todos os homens valentes, armados, devem passar adiante de seus irmãos, os filhos de Israel. Não somente as mulheres, as crianças e o gado de vocês, porque sei que vocês têm muito gado. Ficarão nas cidades que já lhes dei. Vocês deverão lutar até que o Senhor dê descanso aos seus irmãos, como deu a vocês, para que eles também ocupem a terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles, do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão voltar, cada um à propriedade que lhes dei. Também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo: Você viu tudo que o Senhor, o Deus de vocês, tem feito com esses dois reis, assim o Senhor fará com todos os reinos em que você entrar. Não tenham medo deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o que luta por vocês. Também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo: Ao Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa, pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que o Senhor realiza. Peço-te que me deixes passar, para que eu veja essa boa terra que está do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse: Basta, não fale mais nada nisso. Suba ao alto monte de Pisga e levante os olhos para o oeste, para o norte e para o sul e para o leste, e contemple-os com seus próprios olhos, porque você não passará esse Jordão. Dê ordens a Josué, anime-o, fortalece-o, porque ele irá diante desse povo e o fará possuir a terra que você apenas vai ver. Assim ficamos no vale diante de Bet-peor. Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 38. Naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais Deus também deu o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Felipe, o Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que se tornou traidor, e descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, e do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvir e para serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder. E curava a todos. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês que, quando as pessoas os odiarem, expulsarem das suas companhias, insultarem, rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem, alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem. Os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Digo, porém, a vocês que me ouvem,
Amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam a vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoarem, orem pelos que os maltratarem. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tira a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe deixa pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que você quer que façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem àqueles que fazem o bem, que recompensa vocês terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem um outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos. Façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos e para os maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que vocês tiverem medido, vocês serão medidos também. Salmos capítulo 67, do versículo 1 ao 7. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Levantem-se os povos, ó Deus, levantem-se os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guia na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. Provérbios capítulo 11, versículo 27. Quem procura o bem alcança favor. Quem corre atrás do mal acaba encontrando aquilo que ele procura. Deus abençoe e tenha um dia maravilhoso.